câmera e ação. O Decorarque de hoje desembarca no primeiro e único teatro da cidade de Ourinhos. Eu estou falando do Teatro Municipal Miguel Cury. E eu, Ale Tinelli, quero levar para você tudo sobre história de teatro e um pouquinho da história do nosso teatro, o Teatro da cidade de Ourinhos. E antes de falarmos propriamente do nosso teatro, eu quero levar um pouquinho para vocês a arquitetura de teatros de uma forma geral. Quando você pensa em projetar um teatro ou quando o profissional é contratado para projetar um teatro, leva-se em conta duas coisas antes do projeto. A primeira é o palco e a segunda, a plateia. E a distribuição e o jeito que você vai colocar o palco e a plateia definem exatamente o tipo de teatro que vai ser locado naquele lugar. Então, como eu falei, palco e plateia definem tudo. E para começar, vamos falar do teatro de arena. Esse teatro é caracterizado por o palco central e toda a sua plateia ao redor do palco central. Então, esse palco é denominado teatro de arena. O nosso segundo teatro é conhecido como teatro elisabetano ou teatro à inglesa. Ele surgiu na época de Shakespeare e o que difere ele do teatro de arena é que ele não possui plateia em um dos seus lados. Então, a plateia desse tipo de teatro se restringe aos seus outros três lados. Sendo assim, eu tenho o palco ao meio, porém a minha plateia fica dos três lados e deixa o fundo do palco livre. Isso é o que caracteriza o nosso teatro à inglesa ou teatro elisabetano. O nosso terceiro modelo e o mais usado modelo de teatro é o teatro conhecido como proscênio. Esse teatro, ele tem a característica mais comum e a mais conhecida, como eu já falei, que é o palco e a plateia à frente do palco. Sendo assim, eu tenho as duas laterais do palco para a parte técnica e o fundo ainda para a parte técnica também. E aí, o modelo, como eu falei, mais conhecido, todo mundo já deve ter visto, já deve ter assistido ou já deve ter ido em alguma peça, algum espetáculo com esse modelo de teatro. Mas vale lembrar que além dos três modelos que eu falei, eu ainda tenho o teatro conhecido como teatro multiuso. Esse teatro, ele não tem bem uma característica definida entre plateia e palco. Por ser multiuso, seu palco ora está de um lado, ora está em outro e pode estar no meio também, e é o que ele caracteriza como um teatro multiuso. Apesar de o teatro de arena ser bastante conhecido e existir em vários lugares, um grande erro que acontece nos dias de hoje é pessoas tentando transformar o teatro de arena em um teatro proscênio ou italiano, que é o modelo mais comum. Acontece que o teatro de arena é caracterizado por sua plateia em todos os lados. E a partir do momento que você coloca ou transforma ele em um palco e um teatro italiano ou proscênio, você acaba matando um dos lados dele. E isso é um fator limitante para os artistas e feio, muito feio. Outro grande problema que muitos artistas enfrentam, talvez, e não deveriam, é que a peça ou o espetáculo que o artista está ensaiando em um determinado lugar, a partir do momento que ele é levado para um palco, o espetáculo, a peça ou a dança, ela tem que se adaptar àquele palco e não o palco se adaptar ao espetáculo, à dança ou o que vai acontecer ali naquele espaço. Então, sendo assim, o teatro ele está à disposição, desde que ele seja bem projetado e ele tenha os fins que é para ele ter. Então aqui nós conhecemos os 4 modelos de teatro. Então vamos recapitular os 4 modelos de teatro que eu falei aqui para vocês. O primeiro, conhecido como teatro de arena, que se caracteriza por o seu palco central e a sua plateia em toda ao redor. O segundo modelo de teatro, o teatro elisabetano ou a inglesa, que é caracterizado por um palco ao meio e a sua plateia nos outros 3 lados.
o terceiro teatro e o mais usado, que é o teatro italiano ou proscênio, que é o teatro mais comum, que é a plateia ao fundo e o palco à frente. E o quarto e último modelo de teatro, que é o teatro multiuso, que ele não possui uma característica muito bem definida entre plateia e entre palco. E aí eu tenho os probleminhas de adaptações entre espetáculos e teatros que na prática não deveria acontecer. Eu falei aqui para vocês um pouquinho dos modelos de teatro que a gente tem. Vale lembrar que dentro de cada modelo de teatro eu tenho toda uma parte técnica e toda uma estrutura que é elaborada dentro de cada modelo de palco. Só que como a gente falou aqui do modelo mais comum e o mais usado, que é o modelo de teatro italiano e proscênico, eu tenho uma curiosidade aqui para contar para vocês. Eu tenho toda essa parte de palco estruturado, o palco à frente e a plateia ao fundo. E antigamente, quando os artistas estavam ensaiando a peça, muitas vezes era muito rápido e ele não conseguia decorar suas falas. E aí, dentro de toda essa bagagem técnica que tinha dentro do palco, eu tinha um lugar que era definido como o ponto. Ele ficava bem na frente do palco, ele era uma caixinha, digamos assim, e um buraco ao fundo, onde cabia certinho uma pessoa. E a plateia não conseguia ver esse ponto que estava ali à frente do palco. E esse ponto servia para ajudar os artistas que, como eu falei, não tiveram tempo de ensaiar as cenas, não estavam com as falas decoradas e a maioria das vezes os artistas tinham que montar todo o palco também. Então eles iam estrear o espetáculo sem ter decorado as falas. E aí esse ponto, esse lugarzinho onde cabia exatamente uma pessoa, ficava um profissional ali com um papel e ele praticamente ditava o que o artista iria falar. Hoje a gente sabe que os espetáculos estão bem elaborados e tem toda uma equipe técnica em prol disso, e o artista ele tem o seu tempo para decorar as falas. Então, com o passar do tempo, esse lugarzinho definido como ponto deixou de existir. E aí entrou várias outras coisas técnicas na estrutura de palco. E a gente não vai entrar muito nisso porque isso é delimitado de cada palco para cada palco. Então, eu espero ter passado para vocês um pouquinho de informações sobre os tipos de teatro que eu tenho e como é legal você tentar entender cada tipo de teatro e dar o uso para cada tipo de teatro. E saber que teatros e o palco, ele deve acolher o artista, mas ele nunca deve ser transformado ali ou mudado o seu uso para se adaptar a um espetáculo. E sim, o espetáculo deve se adaptar ao tipo de palco que o artista está apresentando. E no próximo bloco eu continuo falando de teatro, mas aí eu quero levar um pouquinho da história do nosso teatro e um pouquinho das características do Teatro Municipal Miguel Cury. Aguenta aí, é rapidinho, a gente volta já já. Voltamos com decorar que eu estou aqui do Teatro Municipal Miguel Cury e quero contar agora para vocês um pouquinho do que eu sei sobre o nosso teatro. Esse teatro, a estrutura do que nós vemos hoje, foi inaugurada em 1945 pela família Peducci. Ela foi por muitos anos o cinema da nossa cidade e a grande casa de espetáculos da nossa cidade. Porém, ela foi desapropriada em meados de 1986. E durante esse período que ela foi desapropriada, ela passou por algumas reformas e adaptações e, sendo assim, em 1988, abre então e é inaugurado o Teatro Municipal Miguel Cury. Então, em 1988, para ser mais específico, em 13 de dezembro de 1988, ela deixa de ser cinema e agora ela é a nossa grande casa de teatro, o Teatro Municipal da cidade de Ourinhos. Em todo o seu contexto, ela tem mais ou menos, ou um pouco mais de 1.200 metros quadrados, ela tem 570 lugares e o estilo de teatro característico daqui é o teatro tipo italiano ou proscênico.
E se você está chegando agora e não sabe o que é um teatro do tipo proscênio ou italiano, ele é o teatro que caracteriza por ter a plateia ao fundo e o palco à frente. E esse é o tipo de teatro que está na nossa cidade, que é o nosso teatro municipal. Ao longo desses 30 anos, vários artistas famosos já se apresentaram no palco do Teatro Municipal Miguel Cury. Nomes como Fernanda Montenegro, Ari Toledo, que inclusive é um ouriense, grandes nomes da música brasileira também já se apresentaram aqui. Um exemplo disso é o famoso Toquinho, que particularmente é um dos meus cantores favoritos. E entre eles e ao longo dos muitos anos, vários artistas se apresentaram aqui, continuam se apresentando, muitos que vêm acabam voltando, e hoje, acho que o típico, o que se caracterizou como espetáculo hoje, os famosos stand-up comedy. Por exemplo, Oscar Filho, Rafael Cortez do CQC e o mais recente, Os Quatro Amigos, que estão em alta aí. Mas não só dos nomes e figuras brasileiras e artistas famosos caracterizam o uso do nosso palco. São apresentados aqui grandes festivais ourienses, como o Festival de Literatura, de Dança, de Música, de Teatro e afins. E vale lembrar que dia 13 de dezembro não é só o aniversário de comemoração do nosso teatro. Dia 13 de dezembro é aniversário da nossa cidade. E esse ano a nossa cidade comemora 100 anos. E eu fico muito feliz de colaborar um pouquinho e dividir um pouquinho da nossa história, da história de Ourinhos e os seus 100 anos com vocês. Assim como eu, creio eu que muitos ourienses aí não conhecem o nosso teatro a fundo. A maioria entra, senta na plateia, assiste o espetáculo e vai embora. Mas eu quero mostrar para você tudo e cada pedacinho do nosso teatro. E chegou a hora mais esperada do Decorarte de hoje. E eu convido vocês a entrar nessa junto comigo e fazer um tour pelo Teatro Municipal Miguel Cury. Vamos lá? Estamos aqui no nosso primeiro ambiente, o hall, e logo atrás de mim eu tenho a galeria, que hoje funciona como saguão. Do meu lado esquerdo, nós temos o Mural das Estrelas Professor Francisco Cláudio Granja. E grandes nomes como Fernanda Montenegro, Toquinho, Ari Toledo, entre outros. Já no meu lado direito, eu tenho a parede do nosso memorial. E ali encontram-se placas de grandes nomes também, como Renato Luz, Cá Costa, Mara Carvalho. E vale lembrar que esse espaço, a galeria e o nosso hall, eles são abertos ao público. Então, se você quer conhecer tanto o mural como o memorial ou o nosso espaço aqui, você pode vir conhecer, que é liberado. E vamos continuar pelo nosso tour? Vem! E já estamos adentro do nosso teatro. Passamos pela entrada, pelo hall, pelo saguão, que é usado também como galeria de arte, e estamos aqui, então, na nossa plateia. E há quem diga que não existe espetáculo sem plateia. Você concorda? E a nossa saga continua. Eu convido você para subir agora junto comigo. Vamos? Ao fundo da nossa plateia, nós temos a primeira parte técnica, que é o setor de imagem e som. À minha esquerda e à minha direita, nós temos as duas saídas de emergência, que dão acesso direto ao nosso hall e à entrada e saída do teatro. Vamos agora para uma das partes mais importantes do nosso teatro, o palco. Vem! E tudo se caracteriza por um sobe e desce frequente. Então, vamos subir novamente, mas agora para o palco. Aqui eu tenho as minhas coxias do lado esquerdo e do meu lado direito. E o nosso palco. E a gente continua a desbravar, pessoal. Confesso para vocês que eu também não conhecia aqui, então a gente vai conhecer esse espaço juntos. Vamos lá? Bom, aqui continua toda a nossa parte técnica.
entrada proibida, banheiro feminino, nosso primeiro camarim, nosso segundo camarim, um setor de apoio, e aqui a gente volta novamente pro palco. Tchau. E o meu tchau não era um adeus. Gente, eu estou assim muito encantado com esse lugar. E como a arquitetura por trás do palco é fantástica. Tem vários ambientes que eu não consegui mostrar para vocês porque o acesso nosso era restrito ou estava escuro e não dava para ir com a câmera até lá. Mas espero mesmo de coração ter mostrado um pouquinho da nossa história, da história do nosso teatro para vocês. E se você quer ver o nosso programa novamente, acesse as nossas redes sociais ou assista diretamente no nosso site, grptv.com.br. A gente tem um encontro marcado na semana que vem e eu espero vocês lá. Um grande beijo, um abraço apertado e até a semana que vem.